Bem, vamos seguir agora com o noticiário, voltando a falar do Atlético Paranaense. O técnico Paulo Turra não poupou elogios aos jogadores do Atlético e traz também o lado do São Joséense aí após a derrota, né? Alexandre Senechal, que acompanhou as coletivas ontem lá na Arena da Baixada. Perfeitamente, Liane Júnior. Vocês falaram do golaço do Vitor Bueno aí. O Vitor Bueno tá virando tipo um Dodô aqui do futebol paranaense, né? Lembra do Dodô, o artilheiro dos gols bonitos? Jogou no São Paulo, jogou no Botafogo. Mais um golaço do Vitor Bueno concorrendo ao nosso golaço da PAN. Rodada, né? O Dodô, inclusive, jogou aqui no futebol paranaense, né? No Paraná Clube, né? Ele, novinho, veio lá da base do São Paulo e tal. Ele participou aqui do futebol paranaense, né? O Dodô, artilheiro dos gols bonitos, né? Ele fazia só golaço. É verdade, fez vários golaços aí marcantes na história desses times que ele atuou. Mas voltando a falar sobre o Atlético, Linhares, o Paulo Turra, ele poupa elogios para jogadores individualmente, né? Claro que ele até destaca alguns jogadores, mas ele sempre tenta falar sobre o coletivo, até porque ele muda bastante a equipe durante as partidas. Ele dificilmente tem repetido escalações, né? Desde as 3 primeiras rodadas do Paranaense, quando ele jogou com o mesmo time, fora a primeira rodada que o Thiago Heleno teve um probleminha estomacal, ele jogou com os titulares as 3 primeiras rodadas, depois começou esse rodízio que a gente tem visto até hoje e não faltam boas peças, né? O Paulo Turra coloca o Vitor Bueno junto com o Terans, eles funcionam, colocou ontem o Vitor Roque como titular no comando de ataque sozinho pela primeira vez, ele que já havia sido titular ao lado do Pablo na vitória contra o Londrina por 1-0, a última rodada da primeira fase do estadual. E todo mundo vem funcionando, todo mundo vem fazendo boas partidas. O Atlético realmente vivendo um momento muito bom no Paranaense, muito bom nesse início de 2023. E vamos colocar agora um trecho da coletiva do técnico Paulo Turra após a partida de ontem, vitória por 4-0 sobre o São Joséense, falando justamente sobre esse time do Atlético. Nós conseguimos fazer essa gestão, todos os jogadores jogaram, todos os jogadores foram bem, entendendo perfeitamente um, respeitando o outro, porque no momento que a gente pensa no nós e deixa de pensar e não só no eu, automaticamente, com a qualidade que nós temos, com a ideia de jogo bem definida, com os comportamentos sendo aplicados, pode ter certeza que as vitórias ficam mais próximas. Então esse grupo nosso aqui, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que pensa muito no nós somos o grupo, com a cultura de vencer, sabendo que esse momento que nós estamos atravessando é o alicerçar da nossa equipe por um ano todo, até dezembro. Então eu estou muito feliz e é muito mérito deles que volto a falar. Eles pensam no nós, no time Atlético. Isso é muito importante para essa realidade que nós vivemos hoje. Paulo Turra está muito satisfeito, né? E me diga lá, Paulo, de quem que é o mérito dessa grande campanha do Atlético no início do ano? E mais uma vez é mérito dos jogadores. Eu, juntamente com a comissão técnica, nós temos a obrigação de dar os caminhos dentro das características de cada um, entendendo toda esses detalhes, a gente dá os caminhos. E quem aplica dentro de campo, dentro das 4 linhas, são eles. E eu falo para eles, o treinamento é o treinamento que vai fazer com que vocês, dentro de campo, durante o jogo, estejam bem ou não. Treina bem, joga bem. E o treinar bem é tanto na parte tática, técnica, individual e coletiva. Então, como eu já falei várias vezes, nós temos um grupo muito bom em todos os aspectos. E aí o reflexo são as vitórias, são as boas apresentações e especificamente dentro dessa sua ideia aí da questão dos gols, são trabalhos que a gente vem fazendo durante os treinamentos e eles, inteligentes que são, aplicam dentro do campo e o resultado está aí. E aí também a vantagem que o Atlético tem tido de ter várias semanas cheias de trabalho, né? O técnico Paulo Turra conseguiu mudar a forma do Atlético jogar do ano passado para esse. É claro que o Atlético ainda tem no seu 4-3-3, com um meia, 2 pontas e um centroavante, o time que pressiona na saída de bola, o time que tenta construir o jogo por baixo, sem exagerar dos cruzamentos na área, chuveirinhos, tenta ter
algumas outras opções técnicas para poder chegar ao gol do adversário. Ele conseguiu aprimorar isso, mudando também um pouquinho o esquema. Pode jogar hoje com 2 atacantes, chegou a colocar o Pablo junto com o Vitor Roque e depois o Pablo junto com a Arriagada, que entrou no lugar do artilheiro da noite ontem, com 2 gols marcados, o Vitor Roque, né? Jogou o finalzinho do jogo chileno, que já não atuava há algumas partidas. E essas semanas tem o técnico Paulo Turra tem conseguido utilizar essas semanas cheias para poder chegar a esses resultados, a esse desempenho. Ele falou também na coletiva sobre isso ser o fruto do trabalho em que o Atlético tem aplicado semana a semana no CT do Caju, nas preparações para as partidas do Paranaense. O Atlético teve 3 semanas cheias, agora terá mais 3, estreia na Libertadores entre as 2 finais do Campeonato Estadual, é claro, precisa ainda superar o Maringá para chegar à decisão do Campeonato Paranaense, mas terá essa semana cheia de trabalho para continuar alicerçando, que é a palavra que ele utiliza muito, essa equipe do Atlético. Pelo lado do São Joséense, o técnico Zé Roberto falou sobre o grande objetivo do ano, que é a Série D do Campeonato Brasileiro. O São Joséense estreou no passado na primeira divisão nacional, conseguiu essa vaga na Série D e agora tem o objetivo de ter um calendário cheio, chegar à Série C do Nacional, conseguir o acesso esse ano. E o técnico Zé Roberto falou sobre isso também na coletiva após a partida de ontem. Realmente, qualquer derrota é triste e a derrota com muitos gols assim se torna um pouquinho mais triste nesse sentido. Mas eu, como comandante, eu estou extremamente feliz, porque eu tenho uma maneira de pensar o futebol, um modelo de jogo, e tanto nesse jogo de hoje quanto o primeiro, o meu time nunca abriu mão de jogar. A diferença é um abismo entre o São José e o Atlético. Mas eu, como comandante, o que eu pedi desde o dia 28 de novembro, na pré-temporada, todos os meninos tentam executar. O que me faz pensar que eu estou no caminho certo. Superamos as expectativas, eu acho que é sabido de todos que o São José, talvez fora o Arouco, seja o caçulo da competição, né? E para nossa realidade a permanência é um êxito muito grande e a gente foi além e conseguiu uma classificação. Infelizmente caiu com uma equipe da qualidade do Atlético, extremamente bem treinada pelo Turra, e aconteceu essa eliminação. A gente sonhava com a classificação, mas de maneira nenhuma, eu estou triste pelo resultado, mas não triste com a campanha. Estou muito feliz pelo que os meninos fizeram, estou feliz pelo que a diretoria fez de me manter mesmo com 5 derrotas iniciais. Eu nunca tinha visto isso, então é o que eles acreditam no trabalho, e agora é respirar, descansar, ver quais são os planos, se eu permaneço ou não, se alguns atletas permanecem, se a gente vai em contratação, se o clube tem um calendário. E eu acredito que dá para sonhar com alguns ajustes, algumas coisas, a gente vai tentar o acesso. Pelo lado do São Joséense, alegria pela classificação, pelo desempenho que o time vem mostrando, apesar de tomar 9-2 do Atlético no agregado. Uma informação quentinha que trouxemos ontem na nossa jornada esportiva, apuramos lá da Arena da Baixada mesmo. O Anderson Tanque está a caminho do Paraná Clube, atacante que fez 4 gols para o São Joséense, foi o artilheiro da equipe na competição estadual. Não vai renovar com o São Joséense para a Série D, está a caminho do tricolor da Vila para jogar a divisão de acesso do estadual. Pelo lado do Atlético, alegria também do técnico Paulo Turra em manter essa sequência de vitórias já no Campeonato Paranaense, chegar a 12 vitórias em 13 jogos, o melhor aproveitamento entre os 20 clubes da Série A, 94,8% de aproveitamento, é muita coisa. O torcedor atleticano tá enchendo o peito de orgulho aí, né, Jana e Dal, que falando, o Atlético é hoje o melhor time do Brasil, né? Questão de números, né? Não há como contestar. Exatamente, eu acredito que o campeonato estadual, ele não é um parâmetro assim pra gente super valorizar ou também, né, ficar com aquela confiança achando que, nossa, tá tudo resolvido em 2023, né? Mas neste momento, numericamente, o Atlético tem o melhor desempenho entre todos os times da Série A, 94,8% de aproveitamento, e é sim um protagonista, né? Entre os estaduais. É o melhor time, vem se provando a cada jogo com consistência. É um trabalho do Paulo Turra que eu acho que passa muito por ele, eu acho que ele também tem muita responsabilidade, não é só um
time que foi formado ano passado e que tem um entrosamento natural, obviamente, e já vinha, né, sendo uma equipe construída a longo prazo. Mas o Paulo Turra, além de ser um ótimo treinador, ele é um ótimo gestor de equipe, né? Ele consegue administrar esse grupo, porque agora nos últimos jogos, principalmente até por conta das suspensões dos jogadores que tiveram que ficar de fora das partidas, né? Por conta daquela punição no Atletiba, ele teve que fazer algumas modificações no Atlético, teve que dar oportunidades para alguns jogadores, teve que mudar alguns setores do time, como por exemplo ontem ele colocou o Stadini na lateral, e os jogadores, quando entram com essa responsabilidade, entendem muito bem o recado dele, né? Então eles entram e acreditam naquilo que o treinador tá desenhando para a partida. Existe muito uma conexão, né, entre o treinador e o time, e isso é muito importante para que dê certo, né, o plano do Paulo Turra dentro de campo. Então, o Atlético, claro, quando você tá vencendo é muito mais fácil de você resolver um problema, né? Então, quando a maré tá boa, tudo flui, tudo vai bem. Claro que o Atlético tem sim problemas que precisa resolver, alguns detalhes que precisa aparar aí pro Campeonato Brasileiro, que são situações que quando você vai pegar um time mais competitivo, um time de Série A, o Atlético pode vir a ter problemas, como é o caso da bola parada, que ainda precisa ali de ajustes. Alguns setores do campo, como a própria lateral, que o Atlético precisa talvez de algum reforço pontual, mas é algo que o time pode resolver com muita tranquilidade, né? Porque o resultado tá vindo. Então essa pressão externa, como é o caso do Coritiba, o time não tá recebendo, ele só recebe apoio. Tirando, você citou a questão dos jogos importantes, né? Campeonato Paranaense não é parâmetro. Tirando o Palmeiras, nenhum outro time acho que performou muito bem, sobrou em algum jogo importante nessa temporada. O Palmeiras ganhou uma final, né, que foi contra o Flamengo. Mas o Galo já jogou Libertadores e não encantou ninguém, né? E oscila bastante no campeonato estadual. Corinthians sofreu ontem. Corinthians perdeu ontem. Né? Palmeiras passou também apertado pelo São Bernardo. Palmeiras pegou o melhor time do Campeonato Paulista, né? Atrás dele, no caso, claro. Segundo melhor time. Caíram, né, na mesma chave, né? Até eu acompanhei a entrevista do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Eu já chamo ele de Antônio Ferreira. O Abel Ferreira. E o Abel falou que foi o azar do São Bernardo foi ter que enfrentar o Palmeiras, porque eles poderiam de repente fazer a final do campeonato. Com certeza. Pelo futebol que estão jogando. Mas voltando ao Atlético, acho que assim, o Atlético, o recorte que ele tem até agora é o campeonato estadual. E o campeonato estadual, o Atlético arrastou todo mundo. O Atlético passou por cima de todo mundo. O Atlético teve uma tranquilidade gigantesca. Talvez teria mais dificuldade se encontrasse um Coritiba numa final, muito pela questão dos ânimos, pela questão da rivalidade de fato, mas eu acho que sem o Coritiba pela frente, o Atlético vai continuar nadando de braçada, tanto na semifinal como na final. Claro que pode ter jogos um pouco mais competitivos, tenho certeza que sim, do que foi contra o São Joséense, mas eu acho que o Atlético demonstra que, como você disse mesmo, Jana, é muito importante o Atlético conseguir fazer correções enquanto está ganhando, porque o Atlético vai passar por cima de todo mundo no Campeonato Estadual, como já está passando, e vai corrigindo as coisas que não estão sendo legais, que não estão sendo boas, eu acho que do meio pra frente tá tudo muito certo. Tudo perfeito. E a gente fala muito no momento que o Pablo vive, né, artilheiro do campeonato, mas dá uma olhada nos números do Terans. Ele é o líder em assistências e participações dos gols do Atlético nessa temporada. 10 jogos, 4 gols, 6 assistências e 10 participações em gol. O Terans é um cara que esse ano começou voando, né? Esse ano passado ele viveu de oscilações em alguns momentos, inclusive sendo
banco de reservas na semifinal da Libertadores, que acabou decidindo, e na final da Libertadores começou também no banco. Esse ano ele volta um pouquinho diferente. Mais à vontade, parece que tá, né, mais à vontade, ele parece que tá mais tranquilo pra jogar. E eu gosto muito do Terans, eu acho ele um craque de bola. Ele é um jogador jovem ainda, né? Um jogador novo, um jogador que tem muito futuro pela frente. Inclusive, achei até que ele poderia ter servido mais a seleção uruguaia numa Copa do Mundo do que o próprio Canóbio. Tudo bem que são posições um pouquinho diferentes, mas eu creio que se eu tivesse que escolher entre um ou outro para minha seleção, eu escolheria o Terans. Até me surpreendeu ele não ter ido, né? Exato. É que daí ele disputava a posição com o Valverde, ele disputava a posição com o próprio Arrascaeta, né? E daí isso acabou complicando. O Canóbio, apesar de ter sido reserva, acho que ele entrou por 15, 20 minutos no jogo, ele é um ponta, né? Aquele ponta velocista ali. E o Atlético tá muito bem servido no elenco no geral, ainda precisa de algumas peças. Eu gostaria de ver o Atlético contratar mais um ponta, ainda investir mais dinheiro num ponta, e vai ser natural que com a saída do Vitor Roque, que é iminente, eu não sei se o Arriagada vai ser esse cara pra ser reserva do Pablo, não, tá? Ele entrou um pouquinho ontem só no jogo. Então, eu acho que o Atlético já tava tirando o pé ali, tava ele é muito jovem, né? Tocando... O Arriagada acho que tem tempo ainda, né? Não, com certeza tem. Ele tem ficou tempo de muito adaptação tempo sem jogar, também. né? Só que eu quero dizer é que talvez não possa contar com ele para esse ano ainda. Um cara imediato, né? Isso, no sentido de que talvez ele não esteja adaptado ainda, que o futebol brasileiro é diferente do futebol chileno, natural isso, natural que precise dessa adaptação toda. Então eu creio que talvez o Atlético precise investir um pouquinho mais nesse setor pro Campeonato Brasileiro, com a saída do Vitor Roque. Porque você vai depender só do Pablo. E às vezes o Pablo vai poder viver um momento ruim na temporada. E isso é mais do que natural. Todo jogador pode oscila. Ser que o Vitor Roque não esteja mais aqui. Isso, exatamente. Pode ser em agosto. Talvez o Vitor Roque já esteja no Barcelona. E tem a Libertadores, né? Não dá pra esquecer, né? E tem o Arriagada. Mas a questão do Arriagada, acho que é essa. Ele é muito jovem, né? Ele tem 20 anos de idade, né? E tem cancha ainda para ganhar experiência, né? Claro que o Atlético pode aproveitá-lo gradativamente, né? Dar reforço físico, inclusive, para que ele possa se tornar um grande jogador aí num futuro próximo, né? Como o Vitor Roque. E acho que o Atlético está olhando muito o Arriagada como também um bom produto de mercado, né? Para ser negociado com o futebol europeu num espaço de tempo aí de médio para longo prazo, né? Então vai se trabalhar nisso, né? No desenvolvimento do jogador em todos os aspectos, além dessa paciência com a adaptação dele ao país, ao futebol brasileiro, né? Porque ele está jogando o campeonato estadual. Quando chegar na Libertadores e no Brasileiro, vai subir bem o nível, né? Em relação às partidas que o Atlético vai disputar. E claro, vai se esperar esse crescimento dele. Quem também jogou bem ontem, né? Que a gente não citou ainda, foi o Fernando, que é um jogador que vem ganhando espaço agora, né? Porque o técnico Paulo Turra precisa ali na lateral, precisou, né, de substituição na lateral, e ele salvou inclusive o Atlético já no comecinho do jogo. Se o Elisol faz o gol ali, já bota uma certa pressão, por mais que o Atlético tivesse uma ampla vantagem, mas muito no começo do jogo, né, ia trazer um outro impacto ali pro restante da partida. Talvez o Atlético não conseguisse uma goleada, e o Fernando conseguiu salvar. O Atlético às vezes perdia a bola no meio de campo e o São Joséense saía em velocidade tentando construir as jogadas, e o Fernando foi muito bem ali tirando o perigo da meta do Bento.